Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 17. Versículos 10 ao 17 de Efésios capítulo 10. Vitória sobre as forças do mal, parte 3. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, nós estamos na Tua casa e nesse momento nós estamos expostos à Tua palavra. A Tua palavra que é a nossa bússola, a Tua palavra que é o nosso alimento. Como diz aqui Paulo aos Efésios, é a nossa espada nessa guerra. Usa a Tua palavra para fazer aquilo que ela diz a respeito de si mesma, que ela faça aquilo que Te apraz e que ela não volte para Ti vazia. Eu declaro a minha incapacidade, total incapacidade de transmitir a palavra como o Senhor ministrou o meu coração. Eu acho que eu não consigo. Eu sou totalmente dependente do Teu Espírito, independente do que eu escrevi, independente do meu esboço, Deus. O Senhor tem liberdade para falar com este povo e usa a Tua palavra para falar conosco nessa noite. Nós estamos no meio desta guerra e nós precisamos de uma direção do Senhor. Que a palavra venha de maneira poderosa encher nossos corações, nos fortalecendo nessa noite, nos fortalecendo para este combate, repreendendo todo o desânimo e toda dúvida que Satanás, porventura, tenha lançado no nosso coração. Usa a Tua palavra para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Como a tela aqui já diz, esta é a terceira parte desta mensagem que a gente tem tratado sobre esse tema, vitória sobre as forças do mal. Se Deus me permitir, algumas terças-feiras talvez eu venha tratando de arma, a cada uma dessas armas que eu não vou conseguir abordar hoje. Mas eu quero lembrar do que eu tratei aqui na primeira mensagem. Eu disse que existem 4 tipos de dificuldades, de problemas que nós enfrentamos. De todas as dificuldades que você enfrenta, ela vai estar em uma dessas 4 categorias. O problema, ele pode ser de origem natural, porque estamos neste mundo. Simplesmente porque este mundo será marcado por problemas, por lutas. Uma criança, ao nascer, ela pode nascer doente. E isso não foi nem o diabo, nem Deus, porque a nossa natureza caída está sujeita a isso. Porque alguém fica desempregado,
porque uma parcela da população está desempregada. E isso não tem a ver com o mundo espiritual, isso é um fato natural deste mundo. Porque alguém toma uma topada, porque alguém escorrega, porque alguém deixou uma casca de banana, é uma questão natural ali. Nem sempre tem uma origem espiritual, é um fato da vida os problemas. Uma segunda fonte de problemas somos nós mesmos. Nós escolhemos errado, nós tomamos decisões erradas, nós nos precipitamos, nós não oramos, fazemos alianças erradas. Eu acredito que esse tipo de problema seja responsável pela maioria das dificuldades que enfrentamos. Oramos pouco, nos precipitamos, agimos de forma carnal, precipitada, impensada. São tantos os problemas dessa natureza que a Bíblia chega a dizer: do que se queixa o homem? Queixa dos seus erros, dos seus pecados. Uma terceira fonte de problemas é Deus. Deus nos prova, Deus nos decanta, Deus nos leva ao forno, Deus nos leva ao deserto, Deus nos leva ao vale. Deus permite que passemos por problemas e há motivos, há razões para isso. Mas Deus, sim, Deus nos prova. Uma quarta fonte de problemas é o diabo. Que diferentemente dos problemas, porque Paulo diz assim: eu tenho alegria nas tribulações. Quando você passa por um problema e você sabe que é Deus que está te provando, você tem alegria. Quantas vezes eu estava no meio de um problema e eu entendi que era Deus que estava me permitindo passar por aquilo e meu coração se enchia de paz, de alegria, mesmo em meio às tribulações. Mas Satanás não. Satanás, ele pode por algum momento oprimir um crente. Opressão é uma força externa. Ele é um adversário. E muitos problemas que enfrentamos como crente ou como igreja tem em Satanás o seu agente principal e em seus anjos. E foi neste último tópico, nesta última fonte, Satanás e seus anjos, que nós focamos a nossa mensagem. Daí o tema, vitória sobre as forças do mal. Na primeira mensagem eu procurei criar uma consciência de que estamos numa guerra. E de que o nosso adversário, ele é real e ele é poderoso. Eu disse que essa guerra é uma guerra de vida ou morte. Não é uma luta esportiva. Não é uma luta com regras como um esporte. Não, é uma guerra como de um gladiador, de um soldado. É uma guerra de luta ou morte. Esta é uma guerra sobre-humana. Ela não pode ser vencida com força humana, com armas humanas, habilidades humanas, diplomas, capacidades, estratégias humanas. Não, é uma luta sobre-humana. Não se vence com conhecimentos adquiridos numa faculdade. Eu disse que essa é uma guerra sofisticada. O texto que a gente leu fala de potestades, principados, veja, são poderes, são inteligências, é uma guerra de sutilezas, é uma guerra de armadilhas, como diz o texto, é uma guerra de astutas ciladas. Então, é uma guerra sofisticada. Eu disse ainda que esta é uma guerra contínua, é uma guerra diária. Desde o dia que você aceitou Jesus, houve uma reunião no inferno e alguém colocou o seu nome lá num quadro e disse assim: esse cara, esta mulher, a partir de hoje se torna nosso inimigo, nossa inimiga. Vamos trabalhar contra ele, vamos trabalhar contra ela. E esta guerra, por ser contra seres espirituais, eles não se cansam, eles não dormem, eles não baixam a guarda. Então, esta é uma guerra contínua, é uma guerra diária. Veja, o nosso inimigo, ele é real. Não é um conto de carochinha, não é uma ficção religiosa, ele é real. Ele é astuto, ele é poderoso, ele é ardiloso.
o inimigo especialista em matar, roubar e destruir. Ele é comparado a um leão que ruge a quem possa tragar. Ele é chamado em Apocalipse de dragão. Quando diz que o seu ministério é matar, quando ele é comparado a um leão, quando ele é chamado de dragão, isso diz referência à sua letalidade, ao seu ministério, ao seu poder. Ele é tão perigoso quanto um leão, tão forte, tão grande como um dragão mitológico. O seu ministério é matar, roubar, destruir. Na primeira mensagem nós ficamos apenas no versículo 10, versículo que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga, no Senhor e na força do seu poder. Paulo nos orienta que nesta guerra nós precisamos nos fortalecer primeiro no Senhor e também na força do seu poder. O que significa ser fortalecido no Senhor? Significa estar ligado nele, estar conectado com ele. Nós somos fortalecidos no Senhor à medida que nós nos relacionamos com ele por meio do seu Espírito Santo. E espiritualmente nós estamos nele, conectados com ele. Não há vida se não estivermos nele. Não há poder se não estivermos nele. Nós precisamos estar conectados nele para ter alguma autoridade, algum poder. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Cristo. Quem nos fortalece, quem nos dá poder para esta guerra é Cristo. E esse mesmo Cristo diz em João capítulo 15, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Ele diz: se você não estiver conectado comigo, se você não estiver ligado comigo, você não pode fazer absolutamente nada. Nele podemos todas as coisas, mas sem ele nós não podemos absolutamente nada. Você pode dizer amém? Eu sei que você entende isso. Mas nós precisamos também nos fortalecer na força do seu poder. É possível, pastor, alguém está em Cristo e não está fortalecido no seu poder? Sim, é possível. Claro que é por isso que o texto diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso não está aqui como um acréscimo inútil. Isso não está aqui por um acaso. Está aqui porque são coisas distintas. E é possível alguém estar em Cristo, guardado em Cristo, ter comunhão com Cristo, pertencer a Cristo, estar conectado com Cristo, mas não ter e não manifestar a força do seu poder na sua vida. Lucas capítulo 10, versículo 19, Cristo diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Uma figura aqui da força do inimigo: cobras e escorpiões. Eu lhes dei poder. Veja, esse poder está disponibilizado. Se eu estou em Cristo, se eu sou discípulo de Cristo, há 2000 anos, esse poder me foi franqueado, me foi colocado à disposição. Quem é crente aqui, levante a mão, por favor, diga assim: eu. Então escute. Se você é crente, você não precisa de um ministério formalmente instituído. Você não precisa de um dom declarado por profecia para ter autoridade sobre as forças do mal. Você só precisa tomar posse deste poder que foi colocado à sua disposição. A questão é: todo crente toma posse? Não. Todo crente se fortalece na força do seu poder? Não. Nós precisamos tomar posse dessa força, desse poder.
Nós concluímos a primeira mensagem da seguinte forma. Primeiro, este poder, ele é alcançado por meio de uma vida santa, de uma vida digna do Senhor, de uma vida afastada do mundo. Então, nenhum crente raimundo, pé na igreja, pé no mundo, que pode até ser salvo por graça, ninguém tem o poder de dizer quem é salvo, quem não é, mas nenhum crente que não busque esse poder, mesmo sendo um crente, ele não vai manifestar. Se ele não viver uma vida digna no Senhor, se ele não viver uma vida de busca, de moralmente digna diante de Deus, afastada do pecado e do mundo. Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11. Olha o que Paulo diz. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e, olha o que ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. Se vocês viverem de maneira digna do Senhor, de uma forma que vocês possam agradá-lo, mas também a vida de oração, uma vida de relacionamento com o Espírito Santo, é uma outra maneira de eu me apoderar deste poder. Ou seja, não basta ser crente, estar numa igreja, eu preciso ter uma vida de oração e de relacionamento com o Espírito Santo. Uma frase que a gente falava muito na minha adolescência: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É isso aqui. Olha o que Paulo diz em Efésios 3,16. Efésios 3,16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Ele está orando. A oração é um meio. De que maneira? Por meio do relacionamento com o Espírito Santo. O nosso íntimo será cheio de poder. A segunda coisa que eu concluí a primeira mensagem, eu disse: nunca pense que você é o cara, ou que você é a poderosa, Mesmo que Deus te dê dons, mesmo que você em algum momento seja tomado por um sentimento de que Deus está com você, de que Deus te ungiu, de que Deus está ouvindo a sua oração, mas não permita que o sentimento de que você é poderoso ou poderosa tome conta de você, porque aí, meu amigo, você não vai poder vencer esses inimigos. É a dependência de Deus, é a humildade, é o reconhecimento de que o poder é dele, não é nosso, a gente não é He-Man, She-Ra, eu tenho a força, não. A força é dele, a capacidade é dele, o poder é dele. E por fim, em todo tempo, confie e dependa sempre do Senhor. Amém? É por estar nele que nós vencemos. É por causa da força do seu poder que nós vencemos. Não tem a ver conosco, não tem a ver com o título, não tem a ver com o tempo de igreja, não tem a ver com os dons que nós temos, é o poder dele em nós. Então, o tempo todo eu tenho que confiar nele e depender dele. Na segunda mensagem, nós reforçamos estes pontos e avançamos um pouco mais dentro desse tema. Estamos numa guerra, o nosso inimigo ele é poderoso, Deus concedeu armas poderosas, eficazes à igreja, e nós precisamos nos apoderar deste poder e destas armas, se nós quisermos vencer. As armas que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz: as armas de nossa milícia são poderosas em Deus para a destruição de Satanás.
Nesta guerra, somente essas armas que Deus nos disponibiliza, elas são eficazes para vencer o nosso adversário. Um dos grandes problemas que eu enxergo nesta guerra é que muitos crentes, talvez a maioria, não tem consciência dessa realidade, de que estamos numa guerra, de que temos um adversário real, mortal, incansável. Eu acho que muitos crentes não têm essa consciência. Ou se tem, vive a vida cristã como se não tivesse. A maioria absoluta dos cristãos de hoje ligam um automático no dia de domingo ou no dia que tem igreja, né? Participa do culto e volta para casa. E depois não pensa mais no reino de Deus. Não tem qualquer envolvimento na sua rotina com as coisas de Deus. De orar, de buscar, de ler a palavra, de se envolver com as coisas espirituais, porque entende que está numa guerra, que precisa estar revestido de Deus, que precisa estar atento ao seu adversário. Não, a maioria absoluta dos crentes não vive sob essa consciência. Esse assunto de batalha espiritual é algo totalmente alheio, distante do seu dia a dia, de sua rotina, de suas prioridades. Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim, olha: não deis lugar ao diabo. E Paulo está expressando essa preocupação, porque ele entende como o diabo age. Ele diz lá em Coríntios, ele diz, nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas, as suas estratégias. E aqui ele está dizendo aos crentes de Efésios, não deem lugar ao diabo. Por quê, pastor? Porque ele é um oportunista. Ele é aquele inimigo que está o tempo todo ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando uma desatenção, alguma legalidade que ele possa se agarrar. E ele só precisa de uma brecha. Em João capítulo 10, Jesus diz isso, que ele é o ladrão que pula a cerca. Ele não entra pela porta. Qualquer lugar mais baixo, penetrável, possível, ele vai entrar. Ele vai entrar. Agora eu lhe pergunto, você acha que crentes que vivem esse tipo de evangelho, em que a realidade espiritual só é pensada e vivida quando está no ambiente da igreja, você acha que esses crentes, eles estão protegidos, preocupados, atentos com essa realidade? Eu fiquei pensando, gente, esse período que a igreja esteve fechada, como que estas pessoas puderam estar protegidas? Como é que elas podem ter se mantido vivas, de pé, como Paulo diz, firmes, inabaláveis, diante desse inimigo que não para, que não cansa? Eu fiquei imaginando, será que essas pessoas estavam atentas? Claro que não. Durante esse tempo que a igreja estava fechada, muita gente, porque foi afastada do ambiente espiritual, essas pessoas, elas se tornaram presas fáceis para as artimanhas do diabo. Pessoas que hoje estão sem força, que vão precisar de você, da sua intercessão, da sua ajuda para retomar a vida espiritual. Muita gente.
Os céus não estão fechados. Não há quarentena no céu. Eu tenho ouvido muito estas verdades nesses dias. São verdades. Mas o inferno também não está fechado. Satanás também não está em quarentena. Ou você acha que ele está respeitando os decretos municipais e Satanás assim, não vamos nos aproximar de ninguém não, tem aí o afastamento social, o isolamento? Claro que não. Ele está solto, aproveitando-se dessa situação como oportunista que é, como um aproveitador de oportunidades. Por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, porque se eu der lugar ao diabo, ele vai entrar, ele está esperando isso. Essa pandemia tem matado muita gente. Eu expresso meu sentimento por quem perdeu algum parente, algum amigo. O noticiário tem revelado isso e aqui tem pessoas que perderam pessoas próximas. É algo triste. Mas existem muitos outros enfermos e muitos outros mortos que o noticiário não mostra. Enfermos que estão seriamente doentes, numa UTI espiritual, morrendo, sem ar, sem oxigênio, porque estão distantes do ambiente espiritual, porque estão desconectados de Deus, porque estão afastados do altar. E eu garanto a você que Satanás tem matado muito mais do que o coronavírus. Quem colocou dentro de muita gente o medo, um espírito de medo, de vir à igreja. Você acha, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Tem gente com medo, não tem medo de trabalhar, não tem medo de passear no parque, não tem medo de ir no shopping, não tem medo de ir no supermercado, mas tem medo de ir na igreja. Quem colocou esse medo? Quem roubou o desejo pelas coisas de Deus? Quem apagou a chama do coração dessas pessoas? Quem foi que afastou essas pessoas da palavra, dos pastores, do altar? Foi o coronavírus? Não, irmãos, não foi. Eu garanto a você que Satanás, nesse último período que nós vivemos, tem matado muita gente por causa desse evangelho que depende do ambiente de culto para alimentar, porque é realmente importante. Mas quem depende exclusivamente disso e não tem uma vida de atenção para as coisas espirituais, pode ter certeza, se tornou presa fácil. Eu estou repetindo tudo isso, irmãos, porque é fundamental, eu considero algo de suma importância, nós como crentes termos a consciência de que estamos numa guerra e de que o nosso adversário, ele é astuto, ele é poderoso, ele é sofisticado, ele é mortal. A falta desta consciência pode ser algo extremamente trágico para a vida cristã, ou até para a nossa eternidade. Na vida, nem tudo é material. Não pense que tudo se resume ao físico, ao que você pode ver, ao palpável. Não, não. Existe uma realidade espiritual. Existem motivações que não nascem das emoções, das experiências humanas. Elas têm fonte espiritual. Elas têm assinatura espiritual. E essa é uma guerra invisível, mas real. Um adversário que nos odeia com ódio mortal. E não há um só dia que ele não tente matar você, que ele não tente colocar dúvida no seu coração, que ele não tente trazer acusações à sua memória, que ele não tente desanimar você com palavras e de tantas outras maneiras. E se você não tem essa consciência de que você está numa guerra contra esse adversário espiritual, você não vai se preparar para as astutas ciladas que ele vai colocar no seu caminho. Você não tem consciência de que você está numa guerra.
Você imagina que a vida é um parque de diversões? Então, se você tem essa consciência, não tem essa consciência de guerra, você não vai se preparar. Você não vai gastar tempo pensando que algo pode ser espiritual na sua vida. Você não vai gastar tempo com isso. Você não vai usar o melhor dos seus recursos para investir no reino, nas coisas do reino. Não, você vai gastar com coisas materiais. Por quê, pastor? Porque isso aqui, culto, igreja, adoração, vida espiritual, isso é secundário. Isso é secundário. O que acontece no meu casamento, o relacionamento com os filhos, esse problema que eu estou enfrentando, isso tudo pode ser resolvido com armas humanas, com remédios humanos, com soluções humanas. Se eu não tiver discernimento para aquilo que é espiritual, então eu não vou me preparar. O melhor do meu tempo, do meu talento, dos meus recursos, será sempre gasto com aquilo que é terreno, com aquilo que é material. Só que não para por aí. Se o problema fosse até aqui, tudo bem. Escute, se você não tem discernimento de que você está numa guerra, eu garanto para você que você não sabe o que é oração. Você não tem ideia do que é adoração. Vou falar uma coisa aqui. Como o mundo espiritual é real. Uma experiência que eu tive aqui em Curitiba. A gente estava numa oração todo dia aqui de manhã. Todo dia de manhã. Um dia eu entrei no carro, eu estava buscando uma resposta de Deus. O Diego é testemunha, essa eu posso contar porque Diego é testemunha. Isso deve ter alguns meses. E quando eu acordei naquela manhã, eu disse: Deus, fala comigo hoje. Hoje eu desesperadamente preciso ouvir a tua voz. Quando eu entrei no carro, eu não apertei botão, eu não apertei absolutamente nada. Absolutamente nada. Diego é testemunha. De uma hora para outra, o carro começa a tocar uma canção. E aquela canção era exatamente a resposta que eu precisava. Um CD que estava no carro, no toca-fita lá, no toca-fita, como é que dá? No CD play lá, do carro. Revelei a minha idade. No CD play do carro. Começou a tocar. Você acredita nisso? Só gente espiritual que acredita nisso. Hoje, Esteve, você estava ministrando, é a primeira vez que acontece isso aqui em Curitiba. Quando você terminou o segundo louvor, eu falei: tem que orar. Essa é uma hora de orar, uma oração de combate. Na mesma hora, você começou a orar aqui. Existe um mundo espiritual, existe uma realidade. Agora, se a pessoa não tem sentimento de que está numa guerra, ela não sabe orar. Quarto de guerra, jejum, isso é grego. Sem consciência de guerra, esse tipo de linguagem não comunica nada a você, mas é uma necessidade, uma realidade. Se você acha que você está numa guerra, você não compreende a importância do Espírito Santo na sua vida. Não. Porque você leva no braço, na força, na resistência. E não, é o Espírito Santo. Nessa guerra, só o Espírito Santo nos dá força, poder e nos reveste. Você não compreende o quanto você precisa da presença de Deus, do poder de Deus. Desculpe, eu vou dizer algo aqui: se você não tem consciência de que você está numa guerra, você não compreendeu nem mesmo o que é ser crente. Isso é sério. Nós somos soldados no meio de uma guerra. Nós somos ovelhas enviadas ao meio de lobos. É uma guerra. Na segunda mensagem, eu respondi 2 perguntas. Como o nosso adversário ataca a igreja e o que Deus espera de nós. Primeiro,
ele vai tentar lançar dúvidas na sua mente. Essa é a primeira estratégia dele. O que ele fez com Eva lá no Éden, o que ele tentou fazer com Jesus no deserto, ele vai tentar lançar dúvida. Dúvida se Deus ama você, dúvida se Deus perdoou, dúvida se você é salvo, dúvida se Deus está ouvindo a sua oração, dúvida se você é uma pessoa abençoada, se o seu nome está escrito no livro da vida, como que Deus pode te amar se Ele permite que você passe pelo que você está passando, como é que você pode ser um filho de Deus se a tua família está desse jeito, e Ele vai começar a lançar dúvidas, para afastar você do propósito, para afastar você do altar. Ele vai fazer isso, até que desanime você, até que essas dúvidas vençam a tua fé. Segundo, ele vai usar pessoas à sua volta que vão servir como obstáculos na sua caminhada. Ele vai usar gente para isso, sabe? Pessoas que vão debochar da tua fé, da tua campanha, dos teus atos proféticos. Ele vai levantar pessoas que vão inventar calúnias a teu respeito, histórias distorcidas a teu respeito, meias verdades, que ira profundamente, sabe? Mas a pior coisa que pessoas más podem fazer com você é levar você a usar as mesmas armas que elas. Esse é o pior mal que eles podem fazer. Então, faça o que a Bíblia diz: vença o mal com o bem. Não combata fofoca com fofoca. Não combata deboche com deboche. Ore, leve aos pés do Senhor. Todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Simplesmente, quando você fizer a vontade de Deus, vão aparecer inimigos. Que você não fez nada. Dentro da família, dentro da igreja. E às vezes Deus permite, sabe, Sanbalates e Tobias, para impedir você de cumprir o teu propósito. Por quê, pastor? Porque se você é um crente, Deus vai conduzir você a um propósito. Só que esse propósito não será sem adversários, não será sem lutas, não será sem barreiras, não será sem gigantes, não será sem muralhas. Não, vão ter pessoas que vão se levantar. Prepare-se, vai ter oposição. É uma guerra. Só que eles não são os seus inimigos, entendeu? É isso que você precisa entender. Paulo está dizendo: a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é aquele que levantou a calúnia, não é aquele que debocha, não é aquele que está levantando falso, não é aquele... Não, ele é só um instrumento. A nossa guerra, ela é espiritual. O que o inimigo quer é afastar você da fé, é fazer com que você haja também com as armas do mal, que você haja como o mal, como ele, como seus inimigos. Não. O que eles fazem revelam o que eles são. Mas você é um filho de Deus. Você é da luz. As suas armas são da luz. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, viva de maneira digna, que agrada ao Senhor. Então ele vai fortalecer você com o seu poder. A gente pensa que o fortalecimento de Deus é para a gente conquistar algo. Sim. Mas esse fortalecimento de Deus é para a gente se manter de pé, firme. É isso aqui que o texto está dizendo. É um poder de Deus para que a gente não caia. É um poder de Deus para que a gente se mantenha de pé, firme. E a gente só precisa disso. Você só precisa disso. Se manter de pé. Não cair. Não ceder à tentação de agir como os maus. Terceiro, ele vai disseminar falsas doutrinas no meio do povo de Deus. Ele vai fazer isso. E nesses dias, ele vai fazer isso cada vez em maior escala. Ele vai cada vez mais disseminar novas heresias e abrir novas igrejas, mensagens distorcidas. Quarto, ele vai lutar diariamente contra a unidade da igreja. Ele vai diariamente. Ele vai levantar falsos irmãos para dividir a igreja. Ele vai combater contra isso.
Por isso que Jesus orou pela unidade, porque isso é algo fundamental, é importante. Como é que Satanás age? Ele dissemina contendas, ele cria grupinhos, ele exclui pessoas que estão chegando na igreja, ele vai criando nichos dentro da igreja, ele vai tentando fraturar o corpo de Cristo, dividir o corpo de Cristo, espírito satânico. É um combate diário pela unidade da igreja, diário. Nós que estamos no altar vemos isso. Quem tenta liderar algo é o diário manter a unidade do corpo de Cristo. E ele sabe que se estivermos divididos, nós vamos nos enfraquecer. Então nós precisamos de discernimento e de poder contra esse tipo de estratégia. Discernimento. Paz do Senhor. Olá, tudo bem? Diabo. Discernimento. Precisamos de discernimento. E de poder de Deus para repreender esses espíritos, esses ninhos de cobra dentro da igreja. Precisamos de poder para conseguir identificar isso e pisar na cabeça dessas serpentes. Quinto, ele vai tentar fazer com que a gente se sinta autossuficiente. Ele vai fazer isso, é a estratégia dele. Tiago 4,7 diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? Sujeitando-se a Deus, humilhando-se diante de Deus. Olha que coisa. É através da humilhação, através da oração, que você resiste ao diabo. Não tem outro caminho. É procurando o refúgio em Deus, fazendo dele o seu refúgio, fazendo dele o seu esconderijo. E o que Deus espera de nós? Duas coisas, basicamente. Primeiro, que estejamos atentos a essa realidade espiritual, de que estamos numa guerra, e que nos revistamos da armadura espiritual. O que é que Deus espera de você e de mim? Duas coisas. Diga, atenção e revestimento. Sou eu que busco, por isso que é uma ordem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mas primeiro, que eu tenha essa consciência, essa atenção. Aliás, é daqui que avançamos hoje. Eu tive que voltar isso tudo. Um pouco só. Tá, já estou concluindo. A carta aos Efésios, ela vai falar na sua primeira parte da nossa condição como crente. Das riquezas que Deus comunicou a cada um de nós. Efésios 1:3 diz assim, olha, logo no início da carta, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo. Deus nos abençoou, diga, com toda sorte de bênçãos. Se você é crente, todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo foram ministradas sobre a sua vida. Olha que coisa. Foram colocadas à sua disposição. Aí eu vou lá para Romanos, Paulo diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele juntamente todas as demais coisas? Se Deus deu o seu próprio filho, como é que ele não vai nos dar outras bênçãos? Todas as bênçãos. Ele nos deu todas as bênçãos. Ainda no capítulo 1 de Efésios, nós recebemos o perdão dos pecados. Nós tomamos conhecimento de que Deus planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Você consegue pensar o que é isso? Eu não consigo, irmãos. Antes de Deus criar a terra, Deus já pensou na sua salvação. Cristo já era o Cordeiro morto. O nosso nome já foi separado nos céus antes do mundo ser formado. Veja, somos um projeto no coração de Deus de muito tempo. Efésios 1 diz que nós nos tornamos filhos. Você não é afilhado, achegado. Você é filho. Você é da família. Efésios 1. Diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Você tem um selo do Espírito Santo. Por isso que Satanás não pode te tocar. Por quê? Porque tem um selo que diz assim, pertence a mim, é meu.
é minha, é de propriedade exclusiva. Você foi selado. Quando você recebeu o Espírito Santo, recebeu Jesus como Salvador, você pode não ter sido batizado com o Espírito Santo, mas você foi selado, marcado como uma carta. É meu, é minha. Efésios 1. Diz que o poder que ressuscitou Jesus Cristo opera em nós. Olha que coisa. O mesmo poder de Deus que ressuscitou Jesus, que trouxe vida, foi o poder que nos vivificou, que nos trouxe a vida, que opera em nós. Efésios 1,19. Ele chama assim, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Eu não sei direito o que significa essa palavra. Sobreexcelente. Mais que excelente grandeza do seu poder sobre nós. Está sobre você. Que coisa! Agora merece destaque Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No corpo, fisicamente, você está nesta cadeira. Mas espiritualmente, quando o mundo espiritual olha para você, você não está nessa cadeira. Espiritualmente, você está no terceiro céu. Espiritualmente você está acima das potestades. Espiritualmente você está acima dos principados. Você está assentado, assentada com Cristo nas regiões celestiais. A questão é que esses textos podem nos dar a impressão que somos imbatíveis. Esses textos podem nos dar a impressão que nós não precisamos de mais nada, nem de tomar cuidado, que nosso inimigo é um gatinho inofensivo, só que não. Na segunda parte da carta aos Efésios, Paulo vai começar a falar da necessidade que temos de ter uma vida santa. É assim que ele começa o capítulo 4, olha como ele começa o capítulo 4. Rogo-vos, pois, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele está dizendo assim, vocês são príncipes, porque vocês são filhos de um rei, então vivam como príncipes. Vocês são filhos de Deus agora, então vivam de acordo com esse título, como filhos de Deus. Aliás, é assim que ele começa o capítulo 5, que é o texto que nós estamos lendo esse mês, né? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora, é a partir da conclusão, Efésios 6,10, que Paulo começa a abordar um outro motivo, porque Deus nos deu poder. Porque Deus nos fez assentar com Cristo. Porque Deus nos revestiu desse cuidado. Por quê, pastor? Porque estamos inseridos numa guerra. E ele começa dizendo assim, no demais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Versão corrigida. A versão atualizada vai dizer, quanto ao mais. A NVI vai dizer, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e no seu poder forte. Ou seja, Paulo aqui está fechando a sua carta. Ele está concluindo, ele está dizendo, finalmente, quanto ao mais. Ou seja, depois de eu ter dito tudo isso, eu gostaria de acrescentar, no final, concluir com isso aqui. Então ele passa a descrever um inimigo poderoso, ele passa a falar de um inimigo complexo, elevado, que se ele não tivesse falado tudo o que ele disse antes, nós teríamos medo. Se ele não tivesse dito que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos, que nós estamos em Cristo, que nós somos filhos, que nós somos parte de um projeto criado, pensado antes da fundação do mundo, ou ele dizia assim, gente, eu não vou vencer nunca Satanás. Então, primeiro Deus fala do poder com que Ele nos revestiu, da graça, do amor, das riquezas. Aí Ele vai dizer, vivam de maneira santa. Vivam de acordo com este chamado. Vivam de acordo com o que eu lhes dei. Agora, vocês têm um inimigo. Finalmente, eu quero deixar claro, vocês têm um adversário. Eu acredito
que a palavra que resume, e eu estou concluindo esse assunto, essas 3 mensagens sobre batalha espiritual. A palavra que resume isso, não sei de que igreja você veio, não sei o que você aprendeu, de que maneira alguém te ensinou isso. Minha esposa está fazendo um curso nessa área, agora eu quero que você escute muito isso. A palavra que resume tudo isso aqui se chama equilíbrio. Diga, equilíbrio. Equilíbrio. Temos um poder sobreexcelente sobre nós. Sim ou não? Sim. Mas você não deve ficar confiante demais. Você não deve se achar o cara, a poderosa. Não. Temos um adversário sobre-humano, mortal, poderoso. É verdade? Sim ou não? Mas você não deve temê-lo. Porque Cristo já venceu lá no Calvário. Cristo já esmagou a sua cabeça. Ele é aquela serpente assim, ó, igual o rabo da lagartixa. Ele está só se debatendo porque a sua cabeça já foi esmagada. O seu futuro já foi determinado. Breve ele estará debaixo dos nossos pés. Você não deve temê-lo. Por quê, pastor? Porque Deus nos deu armas poderosas para esse combate. Estamos numa guerra contínua, uma guerra diária, diuturna, o tempo todo. Sim ou não? Sim. Mas eu não devo ficar o dia todo pensando em demônio. Eu não devo ficar o tempo todo procurando onde o diabo está agindo. O que ele está fazendo? Isso é do diabo. Não! Basta eu ficar, diga, atento e revestido. Diga de novo, atento e revestido. Veja que Paulo colocou este assunto na conclusão de sua carta. Ele não começou com esse assunto. Ele não começou tratando disso. Ele colocou isso na conclusão. Finalmente, concluindo, eu vou colocar mais uns pontos para vocês. Temos um inimigo, estamos numa guerra. Então, se você olhar, a maioria das armas são armas de defesa. O escudo, a couraça, o capacete, isso não é para atacar. Por quê, pastor? Porque o inimigo, ele virá contra você. Isso é certo. O que você deve fazer? Resistir e se manter firme. É isso que Efésios está dizendo. Essas armas, esse poder é para quê? Para você resistir e você se manter firme. Eu estou falando isso porque às vezes a gente prega isso, o crente sai daqui imaginando que ele é um caçador de demônio. E começa a ver demônio dentro de casa. E ele vai orar por alguma coisa, pela comida. Ele diz, Senhor, repreendo o demônio desse arroz. O irmão foi fazer uma oração no restaurante. Irmão, faz uma oração aqui pelo restaurante, pela comida. Aí na mesa ele começou. Senhor, vai cortando todo o veneno que está no feijão. Se o demônio está trabalhando aqui nessa mesa... Como, mano, todo o restaurante estava vazio. Não precisa ficar repreendendo demônio até do feijão e do arroz, irmão. Vai na casa de alguém, vê demônio atrás da porta. Vê demônio em tudo que é lugar. A vassoura. O que Jesus nos ensinou é que a gente deve buscar o reino de Deus e não o reino do inimigo. Amém? Eu não preciso ficar caçando por ele. Eu não preciso ficar buscando o meu inimigo. Fissurado nele. É ele quem está ao meu derredor. E não eu que tenho que sair de onde eu estou para ir ao derredor dele. Qual o teu nome? O que é que você quer fazer? Qual é o teu propósito? Não tenho conversa com ele. Nosso compromisso é com Deus. Nós somos chamados para nos relacionar com Deus. Nós somos feitos e criados para o louvor da sua glória. Ele virá. Ele é o leão que ruge. Não sou eu que vou caçá-lo. É ele que virá. Agora, quando ele vir, ele vai encontrar um crente atento e revestido pelo poder do Espírito Santo. É isso que Deus quer, que a gente viva uma vida de oração, de proximidade, de relacionamento. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esquece o inimigo, meu irmão. Olhe para Deus, viva para Deus, se relacione com Deus. E claro, peça a Deus discernimento, porque em algum momento ele vai rugir. Em algum momento a pata dele vai aparecer. Se você estiver atento, você vai repreender. Equilíbrio é a palavra que nós precisamos quando tratamos de guerra espiritual.
Eu tenho que dar importância a isso, mas não importância extrema. E de que maneira eu dou importância a isso? Primeiro, estando atento, com discernimento, com atenção. Há problemas, há ocorridos que eu sei são de origem espiritual. Então ali eu vou repreender. Quando eu estou atento, então eu vou orar. Eu vou ligar para um amigo e vou dizer: rapaz, eu estou sendo atacado. Eu estou sendo atacada. Satanás se levantou. Eu vou ter discernimento. Ora comigo. Eu vou clamar ajuda pelas autoridades da igreja, pelas lideranças da igreja. Ora por mim. Vem na minha casa, faz uma oração. E gente vai orar com você, vai se levantar. É exatamente como diz primeira carta de Pedro: sede sóbrios e vigiai. Diga sóbrios. Equilibrado, isso é equilibrado. E vigie, porque Satanás, o vosso adversário, ele está como um leão, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que ir atrás desse leão? Eu tenho que ir lá lutar com esse leão? Eu tenho que sair, pegar uma espada e ir... Não, não. A Bíblia em nenhum momento manda você fazer isso. A Bíblia manda você estar atento, vigiar, estar com a armadura, para você se manter firme. Porque é Ele que vem. Não somos nós que vamos, é Ele que vem. Quando isso acontecer, pastor, o que eu devo fazer? Se manter firme, se manter atento, se manter pronto para resisti-lo. Amém? Está atento. Logo, logo, ele vai fugir de você. É isso que a Bíblia diz. Agora, ficar atento só não basta. Você precisa estar revestido do poder de Deus. Revestido com essa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. É você que toma. Parte da armadura, diga toda a armadura. É toda a armadura. Paulo estava preso quando escreveu essa carta aqui. Ele provavelmente está olhando para um soldado. E tem um soldado ao lado dele. E ele começa a olhar para aquele soldado. E ele começa a descrever aquele soldado e aplicar isso para a vida espiritual. O cinto da verdade. É a primeira peça. Viva uma vida verdadeira. A couraça da justiça. Confie na justificação do sangue de Jesus. Quando Satanás acusar, você é justificado não é pelas suas obras, é pelo sangue de Jesus. Calça os pés no evangelho da paz, a paz entre você e Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Deus está em paz com você, você é filho. Escudo da fé, se proteja. Escudo, não era aquele escudo pequeno, era um escudo grande. Esse escudo aqui, a palavra grega, é aquele escudo que tem 1,5 m por 60, um escudo grande, com o qual são apagados os dardos inflamados do maligno, pensamentos de tentação, tentações inflamadas, pensamentos de desistir, de loucura, sabe? De coisas que são totalmente contrárias à vontade de Deus. De vez em quando vem um pensamento desse. O escudo da fé apaga esses dardos. O capacete da salvação, a confiança em Deus de que você é salvo. E a única arma de combate, de ataque, a espada do Espírito. É a espada. Você tem que saber manejar essa espada. A palavra aqui, a palavra rema. Rema. A palavra que vem de Deus de maneira específica para você estar preparada para enfrentar Satanás. É essa armadura. Fique de pé, por favor. Se você estiver atento e revestido, pronto, você fez sua parte. Não importa as estratégias de Satanás. Não importa como ele vier, meu irmão. Ele pode vir rastejando como uma cobra. Ele pode vir voando como um dragão. Se você estiver atento, ele vai bater e voltar. Não deis lugar ao diabo. Ele virá por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Vamos lá, louvor.